Olá, queridos alunos do Penha ETEP, da nossa Escola de Teologia da Igreja Presbiteriana da Penha. Que coisa boa estar com vocês em mais uma aula, esta aula que fala sobre os meios de graça, esse tema tão importante dentro da teologia. Nossa aula de hoje ela é relativamente fácil, não tem nenhuma complicação. Nós vamos pensar sobre os meios de graça, o que são os meios de graça, né? Como que eles manifestam, quais são os meios de graça, como que eles foram tratados na história, como que ele é visto pela igreja romana, pela igreja luterana, pela igreja reformada. Então a gente vai conversando aqui. Tudo que está aí é matéria do nosso querido Luiz Berkoff, está tudo entre aspas, né? As citações, eu vou lendo e vou explicando aquilo que o Berkoff coloca lá na sua teologia sistemática. Seja bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui. E a partir de agora, então, nós vamos começar a nossa aula pensando nesse tema, os meios de graça. Vamos lá? Passou? Cadê? Bom, o primeiro capítulo fala sobre os meios de graça em geral. Então é uma conversa, digamos assim, tipo introdutória, né, sobre a questão dos meios de graça. Primeiro tópico aí, a ideia dos meios de graça. Primeira frase aí do Berkoff, ele diz assim: o homem decaído recebe todas as bênçãos da salvação da fonte eterna da graça de Deus, em virtude dos méritos de Cristo e pela operação do Espírito Santo. Conquanto o Espírito possa operar, em alguns aspectos, opera imediatamente na lama do pecador, tem-lhe parecido bem jungir-se ao uso de certos meios para a comunicação da graça divina. Então, nós vamos falar sobre os meios que Deus usa para transmitir a sua graça. Toda a vida humana, quer do salvo, quer do não salvo, de alguma forma é manifestação da graça de Deus. E é claro, pensando na graça especial, nesse aspecto que nós vamos pensar os meios de graça. O Berkoff diz que o Espírito Santo ele pode agir sem os meios de graça. Ele diz que o Espírito Santo, em alguns aspectos, pode operar imediatamente. Imediatamente não significa rápido. Faz isso imediatamente. Imediatamente é uma expressão na teologia, na filosofia, que fala sem meios, sem usar os meios de graça. Mas é claro que o Espírito Santo sempre usa, né, como ele diz, tem-lhe parecido bem jungir-se, unir a sua ação com os meios de graça para que ele possa atuar. Então eu coloquei uma frase em minha, precisamos entender que essa expressão meios de graça, ela não se encontra na Bíblia, contudo podemos inferir dela essa verdade e ela representa uma maneira correta de designar esse ensino que pode ser tirado das Escrituras. Então nós vamos pensar, né, à luz desse texto, quais as ideias, quais os conceitos, o que a gente aprende sobre os meios de graça. O Berkoff diz: a igreja não é um meio de graça ao lado da palavra e dos sacramentos. Isso é importante de entender, porque para a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja é o meio de graça pelo qual os sacramentos, principalmente, são aplicados, são desenvolvidos. A igreja é a mais importante. Na visão reformada, a igreja ela não é o meio, ainda que os meios de graça sejam desenvolvidos na igreja, né? Ele vai dizer, ela não é um instrumento de comunicação da graça, exceto por meio da palavra e dos sacramentos. Além disso, a fé, a conversão e a oração são, antes de tudo, frutos da graça de Deus, embora possam tornar-se instrumentos para o fortalecimento da vida espiritual. Não são ordenanças objetivas, mas condições subjetivas para a posse e o gozo das bênçãos de Deus. A gente vai ver mais na frente quais são os meios de graça. Do ponto de vista reformado, os meios de graça são a palavra e os sacramentos. Palavra, Bíblia, pregação da palavra e os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. É claro que tanto a palavra como esses sacramentos, eles são tratados, são desenvolvidos, são aplicados na igreja, na relação da igreja, na relação de culto, na relação de adoração, na recepção de novos membros, no momento
da celebração da ceia do Senhor. Mas a igreja não é o meio de graça. A igreja é onde os meios de graça são usados, os meios de graça são aplicados. E aí o Berkhof vai dizer que a fé, a conversão, a oração não são meios de graça. Essas coisas são frutos, são resultados desta obra da graça de Deus, principalmente a graça especial na vida do salvo, na vida do pecador, na vida daquele que foi transformado. E aí então, uma vez salvo, esse que foi alcançado pelos meios de graça vai desenvolver esses frutos, que são a fé, a conversão, a oração, a santificação e tantos outros que nós já vimos nas aulas passadas, quando falamos de cristologia e de soteriologia. Eita, palavra difícil! Quais as características da palavra e dos sacramentos como meio de graça? Então vamos ver aí. Considerando que a questão referente aos meios de graça pode ter um sentido muito amplo e abrangente, então se faz necessário tratá-lo de forma mais restrita. Em primeiro lugar, nós vamos entender que uma das características dos meios de graça é que eles são instrumentos, ou seja, são meios, são instrumentos pelos quais Deus age na vida do pecador e principalmente na vida do pecador salvo, daquele que foi alcançado por Cristo. Então, o que nós temos aí? O Berkhof diz, ele vai falar sobre os meios de graça como instrumento, ele diz não da graça comum, mas da graça especial, da graça que remove o pecado e renova o pecador em conformidade com a imagem de Deus. Ou seja, os instrumentos aqui têm a ver com a graça especial e não com a graça comum. Ele diz, é verdade que a palavra de Deus pode enriquecer e em alguns aspectos realmente enriquece os que vivem sob o evangelho com algumas das mais seletas bênçãos da graça comum, no sentido estrito da expressão. Mas ela e também os sacramentos entram em consideração aqui somente como meios de graça no sentido técnico da expressão. E nesse sentido, os meios de graça sempre estão relacionados com a operação inicial e com a operação progressiva da graça especial de Deus, que é a graça redentora nos corações dos pecadores. Então, o instrumento primeiro que Deus usa para alcançar o pecador é a sua graça especial, é a obra do Espírito Santo. Você tem que recordar todo aquele assunto, quando a gente falou, né, da questão da conversão, da regeneração, novo nascimento, fé, arrependimento, conversão e todos aqueles aspectos que fazem parte da doutrina da salvação. Uma vez alcançado isso, então, os meios de graça, como a pregação da palavra e os sacramentos, serão aplicados na vida daquele que é salvo. Outra coisa importante, além do meio de graça ser um instrumento, eles são o que são. A palavra e os sacramentos são em si mesmos meios de graça. Sua eficácia depende unicamente da operação do Espírito Santo. O que o Berkhof está falando com isso? Ele está falando que o poder não está em si na palavra, não está no batismo, não está na ceia. O poder está no Deus que atua pela palavra, pelo batismo e pela ceia. Ou seja, tirando Deus, não tem eficácia essas coisas, entendeu? Eles são o que são. Palavra de Deus. Você não diz a Bíblia é viva e eficaz, não é isso que a Bíblia diz? A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante, é mais cortante. É verdade, mas desde que ela seja operada pelo Espírito Santo de Deus. Senão, ela se torna apenas um livro como outro qualquer, se for lida por um ímpio. Sem a operação eficaz do Espírito Santo, ele vai ler a Bíblia, ele vai conhecer a Bíblia, ele vai saber citar os textos de cor, como tantos repentistas no sertão, lá no Nordeste, que cantam textos inteiros da Bíblia, mas não tem nenhum valor na vida dele, porque não foi operado pelo Espírito Santo. Assim como se você for batizado em qualquer igreja, mas não nasceu de novo, também esse batismo não vai salvá-lo. E se você comer da mesa do Senhor, mas não for devidamente trabalhado pela palavra, devidamente salvo, a Bíblia diz que isso vai se tornar para você maldição e não bênção. Então o poder não está nos elementos ali, no ato ali, mas está na operação que Deus usa por esses meios através do poder do Espírito Santo. Eles são instrumentos contínuos da graça de Deus. É muito importante entender isso, pois os meios de graça envolvem um processo e não um ato acabado. Ou seja,
Uma vez que eu fui alcançado pela palavra, batizado e participo mensalmente, semanalmente ou, sei lá, trimestralmente da ceia do Senhor, eu tenho que entender que esses meios de graça, eles atuam na minha vida constantemente. Não é assim, uma vez que aconteceu, foi um ato, não preciso nunca mais realizar. Mas, você diz, mas eu nunca mais fui batizado. Sim, você nunca mais foi batizado uma vez só, mas os efeitos desse batismo vão permanecer na sua vida. E constantemente a gente tem que estar se lembrando das promessas que a gente fez no dia do batismo. Constantemente eu tenho que ir pensando na Bíblia. Eu li a Bíblia toda uma vez, né? Então já está satisfeito, não preciso lê-la mais. Não, isso tem que ser todo dia é uma nova vida, é um novo momento, é um novo tempo com Deus. Então, o Berkhoff diz, quer dizer que não estão associados com a operação da graça de Deus apenas ocasionalmente ou de maneira mais ou menos acidental, mas são os meios ordenados normalmente para a graça salvadora de Deus e como tais têm valor perpétuo. Ou seja, são os meios que Deus instituiu que vão ser sempre usados na igreja e enquanto estivermos vivos nós dependemos dele para termos a nossa vida fortalecida, alimentada, purificada, santificada na presença de Deus. Não é, fiz uma vez, não preciso fazer mais, estou salvo para sempre. Eles são os meios oficiais da Igreja de Jesus Cristo. A pregação da palavra e a administração dos sacramentos são os meios oficialmente instituídos na Igreja de Cristo, pelos quais o Espírito Santo produz e confirma a fé nos corações dos homens. Foi Cristo quem instituiu estes meios de graça. E enquanto houver mundo, enquanto houver a igreja, esses são os meios pelos quais Deus vai agir na vida daqueles que fazem parte da sua igreja, do seu corpo aqui na terra. Conceitos históricos a respeito dos meios de graça. Então é um outro tópico agora, pensando quais são alguns desses conceitos. Quando pensamos na questão referente aos meios de graça, precisamos entender que existem opiniões divergentes em vários ramos da igreja. Então vamos ver, né, alguns ramos e como que isso acontece. Conceito da ICAR, você lembra o que é ICAR, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Como é um nome muito longo, a gente resume aqui para ICAR. O Berkhoff fala sobre a posição da ICAR. Embora os católicos romanos considerassem até as relíquias e as imagens como meios de graça, distinguiam particularmente a palavra e os sacramentos. Ao mesmo tempo, não davam a devida proeminência à palavra e só lhe atribuíam significação preparatória na obra da graça. Comparados com a palavra, os sacramentos eram considerados os verdadeiros meios de graça. No sistema que se desenvolveu gradativamente, a Igreja de Roma reconhece um meio até superior aos sacramentos. No sistema que se desenvolveu gradativamente, a Igreja de Roma reconhece que a Igreja é um meio até superior aos sacramentos. A própria Igreja é considerada como primordial meio de graça. Nela, Cristo continua a sua vida divino-humana na terra, realiza sua obra profética, sacerdotal e real, e por intermédio dela comunica a plenitude da sua graça e verdade. Esta graça serve especialmente para elevar o homem da ordem natural para o sobrenatural. Então percebe, para a Igreja Católica, o principal meio de graça é a Igreja, onde Cristo ainda está agindo como Deus e como homem, por isso que toda missa, a missa na verdade é um sacrifício, é como se Cristo estivesse sendo crucificado novamente, o que eles chamam de sacrifício incruento, ou seja, sacrifício sem sangue, né? Mas eles vão dizer que tanto o sangue quanto o corpo de Cristo estão presentes ali na hóstia, por isso que toda missa tem hóstia, tem a Eucaristia, porque eles estão ali sacrificando. Jesus está presente ali fisicamente, né, naqueles elementos. Algo que nós não acreditamos. Para ICAR, os sinais visíveis e invisíveis estão estritamente interligados e são inseparáveis. Por isso a ideia da Santa Ceia como transubstanciação. Ou seja, os elementos, a hóstia, quando ela é consagrada pelo bispo, pelo padre ou pelo líder, e quando ela é enfiada ali no vinho e o fiel come, ele diz que ele está comendo literalmente o corpo de Cristo, como se estivesse comendo um pedaço de carne do nosso Senhor Jesus. É um sacrifício incruento porque é uma hóstia, né, feita de farinha de trigo com leite, prensada e assada e ali molhado na hóstia. Mas ele diz que naquele momento consagrado, aquela hóstia se transforma no corpo literal de Cristo.
Por isso esse conceito, né, de que há uma relação visível e invisível. É algo que nós não ensinamos e a gente vai ver isso mais à frente. O conceito luterano ele deu uma guinada, saiu um pouquinho disso, mas ainda ficou misturado. Com a reforma, a ênfase foi transferida dos sacramentos para a palavra de Deus. Os luteranos entendem que a palavra de Deus tem o seu valor. Lutero deu grande proeminência à palavra de Deus como o primordial meio de graça. Ele assinalava que os sacramentos nada significavam sem a palavra, e que na verdade eles são apenas a palavra visível. Lutero não conseguiu corrigir inteiramente o erro católico romano quanto à conexão inseparável entre os meios externos e a graça interna comunicada por intermédio deles. Ele também concebia a graça de Deus como uma espécie de substância contida nos meios e não a ser obtida sem os meios. Então, se na visão católica a ceia ela se transubstancia, na visão luterana a ceia se consubstancia. Ou seja, na visão de Lutero e na visão da igreja luterana, o elemento ali, o pão e o vinho, eles não se transformam no corpo e no sangue de Cristo. O pão continua pão, o vinho continua vinho. Contudo, Lutero e a doutrina luterana diz que Cristo está com o pão e o vinho. Você come pão e vinho, mas ao mesmo tempo come, né, do sacrifício de Cristo. Ele não foi transformado, mas está presente, está junto. Na visão católica há uma transformação, uma mudança, os elementos se transformam. Na igreja luterana eles continuam sendo o que são, mas como se Cristo tivesse coladinho ali, né? Como se fosse pão com manteiga. O pão continua pão, mas a manteiga está ali. Então o pão continua pão, mas o Cristo está ali colado, né? Como se fosse a manteiga do pão. É estranha essa ilustração, mas foi o que me surgiu aqui na hora. Conceito reformado. Enquanto a reação aos anabatistas levou os luteranos a mover-se em direção a Roma e a ligar a graça de Deus aos meios no sentido mais absoluto, posição assumida também pelos anglicanos da Igreja Alta, as igrejas reformadas calvinistas deram continuidade ao conceito originário da reforma. Elas negam que os meios de graça podem, por si mesmos, conferir graça, como se fossem dotados de poder mágico para produzir santidade. Preste atenção, Deus somente é a causa eficiente da salvação, e na distribuição e comunicação da sua graça, ele não está atado absolutamente aos meios divinamente ordenados pelos quais ele age ordinariamente, mas os utiliza para atenderem os propósitos da sua graça, de acordo com o seu livre arbítrio. Então perceba, na visão reformada, os meios de graça são necessários, são importantes, e Deus usa da palavra, usa do batismo, usa da ceia para conferir bênçãos a nós, mas quem abençoa não é o meio de graça em si, mas aquele que está por trás, aquele que é Deus, o Todo-Poderoso, pela obra do Espírito Santo. E quanto à questão da ceia, nós vamos ver isso mais na frente, a igreja protestante reformada não tem a visão nem da transubstanciação, nem da consubstanciação. Ou seja, a posição reformada é de que Jesus está na vida daquele que é salvo, pão continua pão, vinho continua vinho, você come o pão e vinho em memória daquilo que Cristo fez, e a operação de Deus se dá na vida, no coração daquele que é salvo pela obra do Espírito Santo. Então nem se transubstancia, nem se consubstancia, mas usamos esses meios de graça como uma forma de nos alimentarmos de Cristo espiritualmente, daquilo que Cristo fez para nós. Elementos característicos da doutrina reformada dos meios de graça. Quais são os elementos característicos, então, da doutrina reformada sobre os meios de graça? Em primeiro lugar, vamos pensar sobre a graça especial de Deus. Para os teólogos reformados, a graça especial de Deus opera somente na esfera em que os meios de graça funcionam. Berkhoff diz: esta verdade deve ser mantida contrariamente aos místicos que negam a necessidade dos meios de graça. Deus é Deus de ordem, que na operação da sua graça emprega ordinariamente os meios que ele mesmo ordenou. Isso naturalmente não significa que ele se tornou subserviente aos meios ordenados e que não teria a menor possibilidade de agir sem eles na comunicação da sua graça, mas somente que lhe aprove obrigar-se, exceto no caso das crianças, ao uso destes meios. Então o que os teólogos reformados falam sobre a graça especial de Deus? Que Deus é livre para agir do jeito que ele quiser,
Ele é Deus, ele é todo-poderoso, mas ao mesmo tempo que ele é livre para agir do jeito que ele quiser, ele ordenou a forma como ele quer agir. E ele age pelos meios que ele pré-ordenou, que são a palavra, o batismo e a santa ceia, ou seja, a palavra e os sacramentos. No caso das crianças, há uma exceção, porque se uma criança eleita por Deus morre na infância, a graça de Deus tem que ser operada na vida dela para que ela seja salva. E aí ela nem vai entender a palavra, talvez foi batizada pelos pais, mas nem entendeu a significação do batismo e nunca tenha participado da ceia do Senhor. Nesse caso, Deus opera na vida dela sem os meios de graça, ou seja, ele opera imediatamente, como a gente viu lá no começo, que o Espírito Santo é livre para fazer isso. A graça age imediatamente. Meu Deus, acabei de falar. O que é imediatamente? Ela age sem meios. Ele vai dizer, no único ponto, a saber, na implantação da nova vida, a graça de Deus age imediatamente, sem o uso desses meios como instrumentos. Mas mesmo assim, ela age somente na esfera dos meios de graça, desde que há absoluta exigência deles na indução e na nutrição da nova vida. Esta é uma direta negação da posição do racionalismo que descreve a regeneração como resultado da persuasão moral. Ou seja, quando Deus age na nossa vida, a graça de Deus age na nossa vida, há aquela regeneração, aquele novo nascimento, isso é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo, que age no coração do pecador para que isso aconteça. A partir daí, então, ele vai começar a entender e a receber, os resultados dos meios de graça da palavra e dos sacramentos. Por outro lado, a graça age imediatamente, ou seja, ela age por meios. Embora a graça de Deus em geral opere imediatamente, ela não é inerente aos meios como se fosse um depósito divino, mas acompanha a utilização destes. Deve-se defender isto em oposição aos católicos romanos, aos anglicanos da Igreja Alta e aos luteranos, que partem da pressuposição de que os meios de graça sempre operam em virtude de um poder inerente, embora a sua operação possa tornar-se ineficaz pela condição ou atitude do participante. Ou seja, para a Igreja Católica, para a Igreja Luterana, o poder está no sacramento, o poder está na palavra, o poder está no batismo, o poder está na ceia. Tanto é verdade que o batismo ele é regenerador e a ceia ela se transubstancia, se transforma no corpo de Cristo. Para as igrejas reformadas, o poder está em Deus que opera estes meios, tanto a palavra como os sacramentos. Então, ele pode usar isso. Deus pode agir mediante isto, como a gente viu, imediatamente, e pode usar e agir também imediatamente, sem esses meios. Deus é livre para agir e fazer a sua obra sem que essas coisas sejam usadas. Um exemplo, nós temos o ladrão da cruz, ele morreu, de alguma forma o Espírito Santo agiu na vida dele, ele reconheceu o seu pecado, confessou, pediu perdão, clamou pela misericórdia de Cristo, ele não foi batizado, nunca tomou ceia, nunca ouviu a palavra de Deus diretamente pregada para ele, ele foi salvo. Então Deus operou na vida dele de forma imediata para que ele pudesse ser salvo e estar no paraíso com Jesus Cristo. Qual a relação da palavra e os sacramentos? Nunca a palavra de Deus deve separar-se dos sacramentos, mas sempre deve acompanhá-los, visto que virtualmente são apenas uma representação visível da verdade que nos é transmitida pela palavra. Na Igreja de Roma, a palavra fica na retaguarda, como se tivesse apenas uma significação preparatória, ao passo que os sacramentos, considerados isoladamente sem a palavra, são considerados como os verdadeiros meios de graça. Então, na Igreja Católica, os 7 sacramentos, eles têm poder em si mesmo, o poder é inerente a eles, e cada um deles, uma vez aplicado, uma vez que o fiel passa por aquele sacramento, do batismo, da crisma, no caso do que morre, da extrema unção e outros sacramentos, do casamento, o poder está ali, no sacramento. No caso da Igreja Reformada, o poder está na operação de Deus por intermédio da sua palavra, aplicando as verdades daquele sacramento na vida daquele que é salvo. Qual é o valor da palavra, então, nessa questão dos sacramentos? Todo o conhecimento obtido por quem recebe a graça divina é produzido nele por meio da palavra e da palavra é derivado.
esta posição deve ser sustentada em oposição a todas as classes de místicos que alegam revelações especiais e um conhecimento espiritual não mediado pela palavra, e que, com isso, nos levam a um oceano de ilimitado subjetivismo. Então, o que o Berkhof está nos ensinando aqui? Está nos ensinando que o valor da palavra é que de Gênesis ao Apocalipse nós temos toda a revelação de Deus, tudo aquilo que eu preciso saber a respeito de Deus, a respeito de mim mesmo, da minha natureza, a respeito da vida futura, do céu, do inferno, do pecado, da confissão, enfim, todas as verdades que eu necessito. E é esse conhecimento produzido pela graça de Deus por intermédio da palavra que tem que me levar a ter o meu relacionamento com Deus. Diferentemente de denominações, né, movidas pelo subjetivismo, pelo misticismo, que dizem que a pessoa ela pode ter novas revelações, novos conhecimentos, que Deus pode trazer novos ensinos para eles fora daquilo que está na palavra. Não. A palavra está fechada, tudo que nós precisamos está ali, e ela é o nosso único meio, a nossa única regra de fé e prática para tudo aquilo que eu preciso para a minha relação com Deus, com a minha família, com o meu próximo, com o meu trabalho, com tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Fora da palavra, eu não tenho como me aproximar de Deus. Deus, não há essa revelação mística de que a gente tem ouvido aí em tantas igrejas onde a pessoa diz, eu falo em nome de Deus. Eu só falo em nome de Deus quando eu estou pregando a palavra, porque é a palavra de Deus. E se eu estiver pregando a palavra corretamente ainda, interpretando corretamente, porque se eu interpretar errada, pegar um texto fora do contexto, ainda mesmo pregando a palavra de Deus, eu posso estar pregando em nome de Deus e não estar pregando aquilo que Deus ensina, aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Segundo capítulo. Então a gente fez essa primeira parte aí, né, que é meio introdutória. Agora vamos ver qual a relação da palavra com o meio de graça. O sentido da expressão palavra de Deus. Então o que significa essa expressão palavra de Deus? Diz o Berkhof, dificilmente se pode dizer que os católicos romanos consideram a palavra de Deus como meio de graça. Na opinião deles, a igreja é o grande e todo suficiente canal da graça para os pecadores e todos os demais meios estão subordinados. E os dois mais poderosos meios que Deus colocou à disposição da igreja são a oração e os sacramentos. Então, na visão da Igreja Católica, principal meio de graça, a igreja estabelecida em Roma, com o Papa e todos os cardeais, bispos e padres. Okay? Toda a operação, todo milagre, toda a bênção se dá pela igreja. Se você não estiver na igreja, não for membro da igreja, não for batizado e ter todos aqueles 7 sacramentos, menos a da extrema-unção, que é a última, você já morreu, mas pelo menos 6 primeiro, você não está habilitado a receber as bênçãos de Deus. Por sinal, numa visão bem radical e tradicional da Igreja Católica, quem não é católico é pagão. É pagão, não nasceu de novo, não é filho de Deus e naturalmente não vai receber nenhuma bênção de Deus, porque a bênção se dá por meio da igreja. Da igreja. E o meio que a igreja usa para operar isso seria a oração e os sacramentos. A posição reformada é completamente diferente. A ênfase está na palavra de Deus. A Bíblia não é somente o principium cognoscendi da teologia, ou seja, o princípio do conhecimento. É também o meio que o Espírito Santo emprega para a propagação da igreja e para a edificação e nutrição dos santos. Ela é preeminentemente a palavra da graça de Deus e daí também o meio de graça mais importante. Estritamente falando, é a palavra pregada em nome de Deus e em virtude de um comissionamento divino que é considerada como meio de graça no sentido técnico da palavra, ao lado dos sacramentos que são administrados em nome de Deus. Então, na visão reformada, o meio mais importante é a palavra, por isso sola scriptura, lá da reforma protestante. É a palavra que me dá o conhecimento, é a palavra que tem que ser pregada na igreja, a igreja é resultado da obra que Deus faz por intermédio da sua palavra, não é a igreja que produz a palavra, é a palavra que produz a igreja,
né, que salva, pela pregação da palavra que a pessoa é salva, regenerada, convertida e vem para a igreja e forma o corpo de Cristo. E agora esta igreja vai usar como meio de abençoar os cristãos, não a igreja em si, o fato dele ser membro dessa ou daquela denominação, mas a pregação é clara, objetiva, sincera, verdadeira da palavra de Deus, juntamente com os meios de graça, com os sacramentos que são operados na igreja, né, como o batismo e a ceia do Senhor. A relação da palavra com o Espírito Santo. Há desenvolvida no transcurso da história uma grande diferença de opiniões a respeito da eficácia da palavra e, consequentemente, quanto à ligação existente entre a efetiva operação da palavra e a obra do Espírito Santo. Primeira posição é do nomismo. Nomismo significa o mesmo que legalismo, é aquela coisa fundamentada na lei, nomos, lei, né? E aí ele vai dizer, em suas várias formas, tais como o judaísmo, que era nomista, o pelagianismo, o semipelagianismo, o arminianismo, o neonomismo e o racionalismo, imagina uma influência intelectual, moral e estética da palavra, com uma única influência que se lhe pode atribuir. O nomismo não crê na operação sobrenatural do Espírito Santo mediante a palavra. A verdade revelada na palavra de Deus age somente pela persuasão moral. Ou seja, eu leio o texto e eu sou convencido pelo texto, por aquela lei que a palavra de Deus ali está ensinando, e convencido por aquele texto eu vou viver com aquele texto, né? Eu vou ter que guardar todos aqueles mandamentos, aquelas leis, por isso todos aqueles ensinos lá dos escribas e fariseus e toda aquela preocupação, aqueles detalhes, né, com copos, com lavagem de mãos, com purificação, aquela coisa toda, porque toda a bênção para ele estava no cumprimento dessas leis, no cumprimento dessas normas, né, e por isso então toda essa preocupação com esse legalismo total, completo, do guardar o sábado, né, do comer, do beber, essas coisas todas. Então a palavra não tinha um poder do Espírito Santo transformador. A palavra tem poder na medida em que eu guardo aquilo que ela ordena que eu guarde. Aí você vem um contraponto, o antinomismo. Se o nomismo diz que você tem que guardar, que tudo está ali, e enquanto eu não cumpro aqueles mandamentos, requisitos, leis e ordenanças, eu não serei abençoado, o antinomismo vem na outra direção. E vai dizer, o antinomismo não considera a palavra externa necessária. Ou seja, texto bíblico de Gênesis e Apocalipse para eles não tem valor nenhum. De modo nenhum, e ostenta um misticismo que espera que tudo da palavra interior ou da luz interior ou da operação imediata do Espírito Santo. Seu lema é, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra externa pertence ao mundo natural, não está à altura do homem verdadeiramente espiritual e não pode produzir resultados espirituais válidos. Ou seja, o importante é eu ter uma relação mística com Deus, o importante é eu buscar uma experiência espiritual, né, um arrepio na pele, orar, chorar, para que o Espírito fale a minha vida, não importa aquilo que a palavra diz. Então, de um lado, você tem um grupo dando ênfase só à palavra, eu tenho que ficar preso, todas aquelas regras, leis, mandamentos, para eu ter bênção. Do outro lado, dizer, não, abre mão de tudo isso, busca uma relação só com Deus, o místico, né? Os reformadores vão dizer que não é nem uma coisa nem outra. Cristo disse isso, errais por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, a Escritura de Deus ela tem valor e eu tenho que observá-la, viver de acordo com ela, mas eu também tenho que buscar o poder que vem de Deus, né? Então, tanto a letra quanto o Espírito devem estar juntos. E é isso, é esta obra no conhecimento da palavra de Deus operada pelo Espírito Santo que vai produzir bênção na minha vida. Em oposição a esses dois conceitos, os reformadores sustentavam que a palavra sozinha não é suficiente para produzir a fé e a conversão. Que o Espírito Santo pode agir sem a palavra, mas ordinariamente não o faz. E que, portanto, na obra de redenção, a palavra e o Espírito trabalham juntos. Então, o que os reformadores dizem? É que a palavra por si só é um livro. Ainda que é a palavra de Deus e que na minha vida tenha todo o poder, na vida de um ímpio é um livro. Ele vai ler como um livro de história, um livro de geografia, um livro de ciência, né? Ele vai ler aquelas histórias do Velho Testamento, ele vai ler aquelas formas, aquelas receitas de bolo, né? De sacrifícios,
mas não vai ter poder nenhum na vida dele se não for operada pelo Espírito Santo. Deus, e aí ele diz, o Espírito pode agir sem a palavra, ele pode, ele é livre para converter alguém sem a operação da palavra, mas ele diz, mas ordinariamente ele não age. Por quê? Porque Deus lá no princípio estabeleceu que ele agiria por esses meios, a palavra e os sacramentos, né? Então há essa junção, quando alguém é salvo, é porque a palavra de Deus foi pregada e foi eficazmente operada na vida dele, esta palavra, pelo poder do Espírito Santo. Por isso que você prega num grande culto de evangelismo, numa escola, numa faculdade, numa universidade, em outro lugar qualquer, e tem ali centenas de pessoas ímpias, alguns se arrependem e vêm a Cristo, e os outros vão embora. Por quê? Porque na vida de alguns houve uma operação, aquele texto pregado foi operado pelo poder do Espírito Santo e houve o arrependimento, fé, conversão, na primeira regeneração, novo nascimento, e essa pessoa se convenceu do seu pecado e veio a Cristo. Os outros entrou por ouvido e saiu por outro ouvido. Não foi operado. Mas foi a mesma palavra, mas o Espírito não agiu, então não teve poder na vida dele. Por isso que o texto diz, né? Os reformadores sustentavam que a palavra sozinha não é suficiente para produzir. Se fosse, a gente pregaria a palavra para todo mundo e todo mundo seria salvo. Não é isso? É só distribuir texto por aí, vamos imprimir Bíblia, vamos pregar Bíblia, vamos gravar textos bíblicos, vamos botar em tudo que é lugar, na rádio, na internet, todo mundo que ouviu vai ser salvo. Não. As pessoas ouvem e são salvas aquelas que recebem a operação do Espírito Santo para que isto aconteça. As duas partes da palavra de Deus considerada como meio de graça. A lei e o evangelho na palavra de Deus. Isso é uma questão importante para a gente pensar, né? A questão da lei e do evangelho. Desde o princípio, as igrejas da Reforma distinguiam entre a lei e o evangelho como as duas partes da palavra de Deus como meio de graça. Não se entendia esta distinção como idêntica à que existe entre o Velho e o Novo Testamento. Não estamos falando de Velho Testamento e Novo Testamento, estamos falando de lei e graça, tanto no Velho quanto no Novo. Mas era considerada como uma distinção aplicável a ambos os testamentos. Existe lei e evangelho no Velho Testamento, e existe lei e evangelho no Novo Testamento. A lei compreende tudo quanto na Escritura é revelação da vontade de Deus, na forma de mandado ou proibição, enquanto o Evangelho abrange tudo, seja no Velho Testamento, seja no Novo, que se relaciona com a obra de reconciliação e que proclama o anelante amor redentor de Deus em Cristo Jesus. E cada parte destas tem sua função própria na economia da graça. A lei procura despertar no coração do homem contrição pelo pecado, ao passo que o Evangelho visa o despertamento da fé salvadora em Jesus Cristo. Ficou claro? Então, tanto no Velho Testamento tem lei e Evangelho, quanto no Novo Testamento tem Evangelho e lei. Entendeu? Em todos os textos da Bíblia você vai encontrar verdades que dizem respeito à lei e verdades que dizem respeito ao Evangelho. Distinções a respeito da lei e do evangelho. Primeira distinção, existe relação entre lei e evangelho. Todos os ensinos bíblicos estão mesclados de lei e de evangelho. Há evangelho na lei, assim como há lei no evangelho. Lei e evangelho não são duas verdades estanques que se unem para cumprir o propósito de Deus. Então elas não estão separadas, elas estão unidas, estão juntas, né? Uma com a outra, aquilo que eu já falei na frase anterior. Por outro lado, todos os cristãos estão livres de cumprir a lei. Opa, como assim? Eu não preciso mais cumprir a lei, posso viver de qualquer jeito? Sim, em um certo sentido. E aí o Berkoff vai explicar. Quando Paulo traça um contraste entre a lei e o evangelho, que ele diz a lei é uma coisa e o evangelho é outro, ele está pensando neste aspecto da lei qual? A quebrantada lei da aliança das obras, que já não pode justificar o pecador, só podendo condená-lo. Da lei, neste sentido particular, como meio para a obtenção da vida eterna e com poder condenatório, os crentes são postos em liberdade em Cristo, visto que ele se fez maldição por eles e também satisfez as exigências da aliança das obras a favor deles. A lei, nesse sentido particular, e o evangelho da livre graça de Deus são mutuamente exclusivos. Uma coisa é o evangelho, outra coisa é a lei. E esta lei Jesus já cumpriu, eu não preciso cumprir de novo.
seja, eu não preciso mais ficar guardando sábado, não preciso mais fazer todas aquelas obras de sacrifício do Velho Testamento, todas aquelas ordenanças já foram cumpridas em Cristo, Deus, o Pai, já se satisfez com o sacrifício de Cristo. Então, esta lei, aquela lei das ordenanças, dos mandamentos, das obrigações que nos escravizava, desta nós nos libertamos. Por isso que Paulo diz, né, lá escrevendo aos Colossenses, que não mais precisamos guardar festas, sábados, luas novas. Isso era lá da velha aliança e Cristo já cumpriu. Por outro lado, todos os cristãos precisam cumprir a lei. Uai, mas não preciso, agora preciso. Sim, que lei? A situação é completamente diversa quando pensamos na lei como expressão das obrigações morais do homem para com o seu Deus. A lei como é aplicada ao homem, mesmo independentemente da aliança das obras. É impossível imaginar alguma condição na qual o homem pudesse reivindicar liberdade da lei nesse sentido. É puro antinomismo afirmar que Cristo guardou a lei como regra de vida pelos seus, de modo que eles não precisam preocupar-se mais com isso. A lei reivindica e com justiça toda a vida do homem, todos os seus aspectos, sua relação com o Evangelho de Jesus Cristo, inclusive. Quando Deus oferece o Evangelho ao homem, a lei exige que este o aceite. Então nós estamos falando aqui da lei moral. A lei moral que diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, não terás outros deuses diante de ti. Os 10 mandamentos, ou seja, todas as minhas obrigações como homem, como marido, como pai, como cidadão. Essa lei eu tenho que cumprir, né? Quando a Bíblia diz que Cristo cumpriu a lei, está dizendo que Cristo cumpriu todas aquelas obrigações legais, no sentido que tem a ver com a minha condenação. Cristo já pagou na cruz, né? Todo escrito de dívida que era contra mim foi cravado por Jesus na cruz. Mas o fato de eu estar salvo, lavado no sangue do Cordeiro, e que Cristo já cumpriu a lei, não significa que eu não devo cumpri-la, muito pelo contrário. Agora é que eu tenho que cumprir. Agora é que eu tenho que cumprir não só na aparência, mas, acima de tudo, na essência, né? Integridade é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Então, ser honesto não é só na aparência, é na essência. Ser íntegro, ser verdadeiro, ser justo. Todas as obrigações morais da lei, como cristão, eu tenho mais que cumprir. Por isso que Cristo diz, né, se a nossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, né, como é que eu posso dizer que eu sou cristão se eu vivo uma vida de relaxamento moral, se eu quebro os mandamentos de Deus? Agora, eu não estou cumprindo esta lei para ser salvo. Eu estou cumprindo esta lei porque eu já fui salvo, e como salvo eu tenho que dar exemplo, sendo sal da terra e luz do mundo em Cristo Jesus. Definição dos 3 usos da lei. Então nós temos aí 3 usos da lei. O uso político ou civil. A lei atende ao propósito de restringir o pecado e promover a justiça. Isso é muito simples. Existe um uso político da lei, um uso que é aplicado pelo governo, quanto a trânsito, quanto a comportamento, quanto a questão de crimes, né? A questão das leis penais, né? As leis que têm a ver com leis civis, que todos nós somos obrigados a guardar. Então, não guardar, né? Se eu não pago imposto de renda, e no final do ano, quando eu faço minha declaração, o leão descobre, ele vem e ele me multa, ele me pune. Se eu passo no farol vermelho, eu vou ser multado. Se eu ultrapasso um lugar proibido, né? Ou se eu cometo um crime, eu vou ser condenado por isso. É o uso político ou civil da lei, que envolve toda a nossa vida como cidadão. E nós estamos debaixo desta lei, e se a gente não cumprir, o Estado tem poder para restringir. Pessoal, se fosse tudo livre, se a gente puder fazer o que quiser, cada um faz o que quer, isso aqui viraria anarquia, né? E os poderosos sobreviviam e os mais fracos seriam literalmente destruídos. Há também um uso helêntico ou pedagógico da lei. Nesta capacidade, a lei atende ao propósito de colocar o homem sob convicção de pecado e de fazê-lo cônscio da sua incapacidade para satisfazer as exigências da lei. Desse modo, a lei vem a ser o seu preceptor para conduzi-lo a Cristo, e assim é subserviente ao misericordioso propósito divino de redenção. Então, o uso pedagógico da lei é aquilo que Paulo diz aos Gálatas, dizendo que a lei serviu de aio para nos levar a Cristo. Serviu como um meio pedagógico, como um aio, como um professor. Porque existe lei,
reconheço que sou pecador, aquilo que Paulo diz lá em Romanos 7. Se a lei não dissesse não matarás, eu não sabia que matar é pecado. Né? Por que eu sei? Porque tem uma lei, tem um limite que diz não ultrapasse. Se eu ultrapasso, eu estou quebrando. O que essa lei faz? Ela serve como um modo pedagógico, ela serve para mostrar que eu quebro a lei, que eu sou pecador e que eu preciso de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. E por fim, um uso didático ou normativo. Este é chamado tertius usus legis, o terceiro uso da lei. A lei é norma de vida para os crentes, lembrando-lhes os seus deveres e guiando-os no caminho da vida e da salvação. Os antinomianos rejeitam esse terceiro uso da lei. Ou seja, é a lei política, a lei que me leva a Cristo. Agora eu junto isso tudo e uma vez que eu sou cristão, eu vou procurar viver uma vida pautada pela lei, no sentido de não quebrar a lei. Paulo diz que para aquele que é justo, né, não a lei. Ou seja, não precisa aplicar a lei para quem não faz coisas erradas. Mas por que eu não faço coisas erradas? Porque eu sei que é errado fazer coisas erradas. Né? Por quê? Porque a lei me disse que é errado. Então o verdadeiro cristão vai usar isso como uma norma de vida, onde ele vai pautar a sua vida pelo lado positivo da lei, não pelo lado negativo da lei. Vai usar isso para fazer com que o seu comportamento, a sua postura, o seu caráter, a sua integridade sejam crescidos, né? E eu vou procurar viver uma vida mais íntegra, mais reta, mais ética, procurando me distanciar o máximo possível de qualquer desvio para a direita ou para a esquerda. Não porque eu sou legalista, porque eu sou crente, porque eu sou salvo. E eu quero viver como Cristo, uma vida santa, uma vida de piedade. E em último lugar, o terceiro tópico, né, já encerrando, os sacramentos em geral. A relação entre a palavra e os sacramentos. Em distinção da Igreja Católica Romana, as igrejas da Reforma salientam a prioridade da palavra de Deus. Enquanto aquela parte do pressuposto de que os sacramentos contêm tudo o que é necessário para a salvação dos pecadores, não precisam de interpretação e, portanto, tornam a palavra completamente supérflua como meio de graça, estas consideram a palavra como absolutamente essencial e apenas levantam a questão, por que se lhe deve acrescentar os sacramentos. Ou seja, na visão reformada, os sacramentos só têm validade se eles forem aplicados corretamente de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Por isso que Paulo diz, né, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, sem estar dentro daquilo que a Bíblia ensina, come e bebe juízo para si. Ou seja, na Igreja Católica, se você é batizado, crismado, fez lá a primeira comunhão, faz parte da membresia da igreja, você vai lá e participa da mesa do Senhor, não importa a sua vida, não importa se você está vendo pecado, se você é corrupto, se você é imoral, né? Você é membro da igreja, você vai lá e come. Na igreja cristã você tem que fazer um exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quem é que ensina isso? A palavra. A palavra tem a preferência. A palavra nos instrui na maneira de participar deste sacramento. E se eu não estou conforme, tem que haver todo um arrependimento, confissão e, acima de tudo, mudança de vida. Porque não é a participação em si que vai me abençoar, mas é o conhecimento e a vida séria, comprometida com essas verdades, pela obra eficaz do Espírito Santo, que vai produzir mudança, crescimento e fortalecimento na minha vida. Origem e sentido da palavra sacramento. O que significa a palavra sacramento? Como eu disse lá no comecinho, a palavra sacramento não se encontra na Escritura. Ela é derivada do termo latino sacramentum, que originariamente denotava uma soma de dinheiro depositada por duas partes em litígio. Após a decisão da corte, o dinheiro da parte vencedora era devolvido, enquanto a da perdedora era confiscada. Então, sacramento no passado era João e Pedro brigaram, né? Tem uma dívida, não sabe quem deve para quem, então cada um deles deposita lá R$500 em litígio e vai a julgamento, o dinheiro fica guardado. Uma vez que o juiz dá ganho de causa para o João pega aquele dinheiro, né? Tanto o dinheiro dele R$500 e o R$500 do outro é confiscado e transferido lá para o João. Ou seja, sacramento então tinha a ver com essa questão de resolver litígio, né? Um dinheiro depositado em litígio. Mais para frente ela ganhou um uso militar.
que denota o juramento pelo qual um soldado prometia solenemente obediência ao seu comandante. E então, esse é o uso que nós damos na igreja, né? Da mesma forma, no batismo, o cristão promete obediência ao seu Senhor. Lá o soldado batia continência dizendo, a partir de agora, Senhor, eu vou obedecer todas as suas ordens. O cristão, quando entra para a igreja, diz, eu prometo, né, guardar a Bíblia, eu prometo isso, eu prometo aquilo outro. Num sentido especificamente religioso, aí o termo adquiriu esse sentido religioso quando a Vulgata empregou para traduzir o termo mysterion na Bíblia. É possível que esse vocábulo grego fosse aplicado aos sacramentos por terem eles uma tênue semelhança com alguns dos mistérios das religiões gregas. Na igreja primitiva, a palavra sacramento era empregada primeiramente para denotar todas as espécies de doutrinas e ordenanças. Por essa mesma razão, alguns se opuseram ao nome e preferiram falar em sinais ou mistérios. Berkhoff ainda diz, pode-se dar a seguinte definição de sacramento. Sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, mediante sinais perceptíveis, a graça de Deus em Cristo e os benefícios da aliança da graça são representados, selados e aplicados aos crentes, e estes, por sua vez, expressam sua fé e sua fidelidade a Deus. Então, é um meio de graça que Deus deixou à nossa disposição, e uma vez que a gente participa desses meios de graça dentro daquilo que a palavra de Deus determina e ordena, isso vai redundar em bênção para a minha vida. Se a gente participa de forma errada, isso pode redundar em castigo, em punição, em maldição. Partes componentes do sacramento. Sinal externo ou visível. Então nós temos aí, né, os sinais externos, né, no batismo é a água e na ceia o pão e o vinho. Esses são os sinais externos. Aí o Berkhoff vai dizer, né, cada sacramento contém um elemento material palpável aos sentidos. No sentido bem livre, esse elemento às vezes é chamado sacramento. Contudo, no sentido estrito da palavra, o termo é mais inclusivo e denota o sinal e aquilo que é significado ou simbolizado. Para evitar mal-entendido, deve-se ter em mente esse uso diferente. Isto explica porque se pode dizer que um descrente pode receber e, todavia, não receber o sacramento. Não o recebe no sentido pleno da palavra. O objetivo externo do sacramento inclui não somente os elementos que se usam, a saber, água, pão e vinho, mas também o rito sagrado, aquilo que se faz com estes elementos. Ou seja, o sinal externo do sacramento não significa que a pessoa que está recebendo os resultados daquele sacramento. Uma pessoa no auge da emoção pode se dizer convertida, arrependida, ser batizada e não ser crente, ser uma ímpia. E o fato dela ter sido batizada com água não significa que as bênçãos próprias do sacramento do batismo estarão sobre ela, porque não houve transformação. Assim como alguém pode estar na igreja, dizendo-se membro, comer do pão e do vinho, isso não ter efeito na vida dele, porque ele não nasceu de novo ainda. Ele é membro da igreja visível, não é da igreja invisível. Lembra lá daquela aula sobre igreja visível, invisível, militante, triunfante? Ou seja, os efeitos visíveis do sacramento só terão resultados invisíveis na vida daquele que foi transformado, lavado, regenerado, que vive a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Então, esses efeitos visíveis, a água, o pão e o vinho, terão efeitos invisíveis, espirituais. Na vida do outro não. Por isso que ele diz, né? Isto explica porque se pode dizer que um descrente pode receber e, todavia, não receber o sacramento. Ou seja, ele recebe no sentido visível, mas não recebe no sentido invisível, porque ele não foi transformado. Complexo, né? Mas a gente vai lutando aqui, a gente entende, com certeza. A graça espiritual interna, significada e selada. Então, temos lá o aspecto visível, né? A água, o pão e o vinho. Agora, o que isso representa internamente? O que isso significa e sela na vida daquele que está sendo batizado, comendo e bebendo do pão e do cálice? Os sinais e selos pressupõem algo que é significado e selado e que geralmente é chamado matéria interna do sacramento. Esta é variadamente indicada na Escritura como aliança da graça. E aí tem os textos bíblicos falando da justiça da fé, perdão dos pecados, fé e conversão, comunhão com Cristo em sua morte e ressurreição, e assim por diante. Declarada resumidamente, pode-se dizer que consiste em Cristo e todas as suas riquezas espirituais. O que o Berkhoff está dizendo aqui? Ele está dizendo que uma vez que eu participo dos sacramentos
de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, tendo uma vida transformada, eu vou receber os resultados espirituais desses sinais que são visíveis. Então, os resultados invisíveis quais são? Eu como do pão e bebo do cálice, faço isso, depois de uma análise, depois de examinar a mim mesmo, diante de Deus, com piedade, sendo salvo, lavado no sangue do Cordeiro, arrependido, quebrantado. O que isso implica na minha vida? Implica em justiça, implica em perdão de pecados, implica em fé, em conversão, implica em comunhão com Cristo, implica em crescimento espiritual. Percebe? Eu sou abençoado por causa desta participação desses elementos. Não porque haja algum poder no elemento, mas porque Deus age por meio desses elementos para abençoar a minha vida espiritual. Mesmo porque quem come é o corpo físico. Quem come o pão é a minha boca e vai lá para o meu estômago. Quem bebe o vinho é a minha boca e vai lá para o meu estômago. Então, fisicamente, é como se eu estivesse comendo uma comida qualquer. Mas se eu faço isso em nome de Deus, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, cumprindo todos os requisitos que Cristo ensinou quando ele ordenou, quando Paulo diz, porque isso que eu vos ensino foi ensinado por Jesus, e a gente faz isso de acordo com a palavra de Deus, isso que eu faço fisicamente tem um resultado espiritual para a minha vida, para o meu coração, para a minha relação com Deus. Os sacramentos não significam meramente uma verdade geral, mas uma promessa dada a nós e por nós aceita, e servem para fortalecer a nossa fé com respeito à realização dessa promessa. Aí Gênesis, Êxodo, Romanos, esses textos todos. Eles representam visivelmente e aprofundam a nossa consciência das bênçãos espirituais da aliança, da purificação dos nossos pecados e da nossa participação na vida que há em Cristo. Como sinais e selos, e eles são meios de graça, isto é, meios pelos quais se fortalece a graça interna produzida no coração pelo Espírito Santo. Isso tudo acho que eu já falei no tópico passado. A união sacramental entre o sinal e aquilo que é significado. Isso aí parece tema de tese de doutorado, Vou falar sobre a união sacramental entre o sinal e aquilo que é significado. Meu Deus, o que significa isso? Geralmente se lhe chama forma sacramente, forma dos sacramentos, forma significando aqui a essência, porque é exatamente a relação entre o sinal e a coisa significada que constitui a essência do sacramento. Segundo o conceito reformado, calvinista, esta não é física, como pretendem os católicos romanos, como se a coisa significada fosse inerente ao sinal e o recebimento da matéria externa incluísse necessariamente a participação na matéria interna. Nem local, como a descrevem os luteranos, como se o sinal e a coisa significada estivessem presentes no mesmo espaço, de sorte que tanto os crentes como os incrédulos recebessem o sacramento completo ao receberem o sinal. Mas espiritual, ou como expressa Turretino, moral e relativa, de modo que quando o sacramento é recebido com fé, a graça de Deus o acompanha. Confuso? Então vamos explicar. Quando eu participo da mesa do Senhor, o pão continua pão e o vinho continua vinho. Qual que é a união sacramental entre o sinal e aquilo que é significado? Qual é o sinal? Pão e o vinho. O que ele significa? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que ele diz, todas as vezes que comeres pão, beberes este cálice, fazer isso em memória de mim. Ou seja, isso está representando o que eu fiz por vocês. Eu dei a minha vida, eu dei o meu corpo. Mas quando eu como pão e bebo cálice, eu não estou comendo o corpo de Cristo nem bebendo o sangue de Cristo. Eu estou comendo um pedaço de pão e bebendo um cálice de vinho. Mas ele representa, ele significa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Por isso que diz espiritualmente, moral e relativa, de modo que quando o sacramento é recebido com fé, a graça de Deus o acompanha. Ou seja, quando eu faço isso da forma correta, aquilo que ele significa, a obra de Cristo na cruz do Calvário, significa que ao comer do pão e ao beber do cálice, esses elementos físicos, eles representam e significam a obra de Cristo na minha vida, em todos os resultados, todas as bênçãos de Deus. Diferente da posição católica, que diz que
Cristo está presente no pão e no vinho, há uma transubstanciação. Ou luterana, que fala que Cristo não está, o pão não transforma, mas Cristo está presente. Ou seja, na visão católica é uma mudança física, é uma transubstanciação. Na visão luterana é uma mudança de local. O pão não se transforma, mas Cristo está junto. Há uma consubstanciação. Na visão reformada, Cristo está no céu, e o Espírito Santo está na vida do salvo. Eu como pão, eu bebo cálice, e pela fé eu recebo os resultados desta obra, desse sacrifício, daquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Se não ficou claro, você manda a pergunta depois lá no WhatsApp que a gente tenta responder. Necessidade dos sacramentos. Os católicos romanos afirmam que o batismo é absolutamente necessário para todos para a salvação. Por isso que eles dizem que toda pessoa que não é batizada na ICAR é uma pessoa profana, é um pagão. Né? Só é cristão aquele que é batizado na Igreja Católica. E uma vez que você é batizado na Igreja Católica, você pode divorciar, pode trair sua mulher, pode ser um político corrupto, pode ser desonesto, pode ser mentiroso. Você já foi batizado, você já não é mais pagão, você é salvo. Você vai pro purgatório, vai ficar um tempo mais no purgatório, porque você viveu uma vida ímpia também, né, cara? Não quer melzinho com açúcar, né? Melzinho na chupeta. Mas você está salvo. Então é isso que a igreja, que a palavra de Deus ensina, né? O batismo não tem poder regenerador. O batismo é um sinal de inclusão, de que eu faço um compromisso, assumo um compromisso de obedecer a Cristo. Mas só terá resultado se eu obedecer. Eu não posso viver uma vida ímpia pagã depois que eu me torno cristão. Aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Então, continuando, né? Os católicos romanos afirmam que o batismo é absolutamente necessário para todos, para a salvação, e que o sacramento da penitência é igualmente necessário para aqueles que cometeram pecado mortal depois do batismo. Mas que a confirmação, a Eucaristia e a extrema-unção são necessárias somente no sentido de que foram ordenadas e são eminentemente úteis. Então está dizendo que eu preciso dos sacramentos e que, mesmo para aquele que foi batizado e cometeu um desvio, um pecado, ele faz lá a sua penitência, né? Paga tantas Aves Marias, tantos Padres Nossos e está perdoado. Seria tão bom se fosse assim, né? Seria tão fácil. Na verdade é mais fácil do ponto de vista cristão, bíblico, reformado, né? Que é só a gente confiar na graça de Deus e viver uma vida piedosa. Os protestantes ensinam que os sacramentos não são absolutamente necessários para a salvação. Ou seja, eu não preciso de batismo e de participar da ceia para ser salvo. Né? Já demos o exemplo lá do ladrão da cruz. Mas são obrigatórios em vista do preceito divino. A negligência voluntária do seu uso redunda no empobrecimento espiritual e tem tendência destrutiva, precisamente como acontece com toda a desobediência persistente a Deus. Ou seja, se eu me tornei cristão, e se eu estou participando de uma igreja cristã, eu tenho que ser batizado. Preciso de batismo, dia de ceia eu não vou. Não, eu tenho que seguir. Deus me deu esses meios como meios de graça para eu crescer e me fortalecer espiritualmente. Que não são absolutamente necessários para a salvação, segue-se. Ele vai falar, né, do caráter espiritual e livre da dispensação do Evangelho, na qual Deus não prende a sua graça ao uso de certas formas externas. Ele vai dizer por que os sacramentos não são absolutamente necessários. Depois você lê isso aí e você vai entender. Creio que estamos acabando os sacramentos do Velho e do Novo Testamento e a gente acaba, né? Há uma unidade essencial entre o Velho e o Novo Testamento. Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu no Velho, ele é unido àquilo que foi estabelecido no Novo por Jesus Cristo. A verdade, porém, é que não há diferença entre os sacramentos do Velho Testamento e os do Novo. Provam as seguintes considerações. Em Coríntios 1, 10 e 1 a 4, Paulo atribui à igreja do Velho Testamento aquilo que é essencial nos sacramentos do Novo Testamento. Em Romanos 4,11, ele fala da circuncisão de Abraão como selo da justiça da fé. E em vista do fato de que eles representam as mesmas realidades espirituais, os nomes dos sacramentos de ambas as dispensações são utilizados uns pelos outros. A circuncisão, batismo, e a Páscoa, ceia do Senhor, são atribuídas à igreja do Novo Testamento. Então nós temos aí, né, esta afirmação falando da unidade que existe entre o Velho e o Novo Testamento. Não era uma coisa lá e outra coisa aqui. São a mesma coisa, só que agora com novos nomes e com significados novos que nós vamos ver no próximo slide. Suas diferenças formais.
Não obstante a unidade essencial do sacramento das duas dispensações, há certos pontos de diferença. Quais são? Em Israel, os sacramentos tinham um aspecto nacional, em acréscimo à sua significação espiritual, como sinais e selos da aliança grega. Ou seja, quando alguém era circuncidado, isso era uma questão nacional, política, né, para fazer parte do povo, né? É claro que hoje, quando alguém é batizado, é porque ele está entrando para a igreja, para o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela época, o povo de Israel representava a igreja, o corpo de Cristo, né? Hoje, a igreja, ela é separada de um povo exclusivamente, né? Seja judeu, seja inglês, seja americano, outro povo qualquer. Outra coisa, ao lado dos sacramentos, Israel tinha muitos outros ritos simbólicos, tais como as ofertas, purificações, que no essencial concordavam com os seus sacramentos, ao passo que os sacramentos do Novo Testamento estão absolutamente sós. Ou seja, uma vez que a pessoa entrava para dentro do povo de Israel, mesmo se fosse um gentio, ele era circuncidado e agora ele era um estrangeiro, né? Se transformava lá num judeu estrangeiro, ele tinha que guardar os sábados, as festas, as luas novas e todas aquelas obrigações rituais. No caso do Novo Testamento, não tem mais essas obrigações porque não tem mais esses sacrifícios que já foram cumpridos por Cristo. Os sacramentos do Velho Testamento apontavam para Cristo no futuro, enquanto os sacramentos do Novo Testamento apontam para Cristo no passado, né? Aquilo que já aconteceu. Eles estavam aguardando aquilo que iria acontecer. Nós já estamos celebrando, né, aquilo que já aconteceu. Fazemos em memória daquilo que Cristo fez. E em último, né, em harmonia com o conteúdo total da dispensação do Velho Testamento, a porção da graça divina que acompanha o uso dos sacramentos do Velho Testamento era menor do que a que atualmente se obtém mediante o confiante recebimento dos sacramentos do Novo Testamento. Ou seja, as bênçãos de Deus no Velho Testamento, em função dos sacramentos, elas eram menores, porque a revelação não estava completa, na revelação viva que é Cristo. As porções do Espírito Santo, elas eram temporárias, às vezes vinha e ia, né? No caso do Novo Testamento, não. Uma vez que a gente está na igreja, as bênçãos de Cristo são derramadas abundantemente, a presença do Espírito é permanente, é total, completa e absoluta. Número dos sacramentos. Então são 2, né, de acordo com a nossa concepção. Durante a antiga dispensação havia 2 sacramentos, circuncisão e Páscoa, e também no Novo Testamento são 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Deixa eu ver isso aqui. Como pertencente à dispensação do Velho Testamento, era um sacrifício. Estou falando da circuncisão. Está dizendo, como pertencente à dispensação do Velho Testamento, era um sacrifício cruento, um sacrifício de sangue. Cortava lá o prepúcio, né, do pênis do homem, simbolizando a excisão da culpa e da corrupção do pecado e constrangendo as pessoas a deixarem que o princípio da graça de Deus penetrasse em suas vidas completamente. A Páscoa também era um sacrifício cruento, com sangue. Os israelitas escaparam do destino dos egípcios com sua substituição por um sacrifício, que foi um tipo de Cristo. Eles tinham que imolar lá um carneiro, né? A família salva comeu o carneiro que for imolado, simbolizando assim um ato assimilativo de fé, muito parecido com o ato de comer o pão e a ceia do Senhor. Então no Velho Testamento era um sacrifício de sangue, cortava, saía sangue, matava o cordeiro, saía sangue. E já no Novo Testamento, né, a igreja do Novo Testamento também tem 2 sacramentos, que são o batismo e a ceia, em harmonia com a nova dispensação e em seu conjunto global. Eles são sacramentos incruentos, né? Então não corta mais nada, não tem mais derramamento de sangue, porque todo o derramamento de sangue se deu com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Contudo, simbolizam as mesmas bênçãos espirituais que eram simbolizadas pela circuncisão e pela Páscoa. Estamos acabando. A Igreja de Roma aumentou para 7 o número dos sacramentos de maneira totalmente infundada. Aos 2 que foram instituídos por Cristo, ela acrescentou a confirmação, a penitência, a ordenação, o matrimônio e a extrema unção. Então 5 mais o batismo e a Eucaristia. Ela procura base bíblica para a confirmação em Atos, né, para a penitência em Tiago, para a ordenação em Timóteo, para o matrimônio em Efésios e para a extrema unção em Marcos. Ela procura a base bíblica esses textos, mas depois você pode ler, eu não vou ler aqui agora, você pode pegar e ler e vai ver que não é disso que o texto está falando.
ela pressupõe que cada um desses sacramentos comunica em acréscimo a graça geral da santificação, uma graça sacramental especial, diferente em cada sacramento. Esta multiplicação dos sacramentos criou uma dificuldade para a Igreja de Roma. Geralmente se admite que para serem válidos precisam ter sido instituídos por Cristo, mas Cristo instituiu apenas 2. Ou seja, esses 5 foram inventados, criados pela Igreja Romana naqueles 1000 anos de trevas lá que a gente teve no passado. Olha, acabou, misericórdia. Então, muito obrigado, prezados alunos da ITEP. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Carlos Henrique. Foi um prazer ministrar esta aula para vocês. E se você tiver alguma dúvida, eu acho que deve ter, você pode escrever, pode mandar sua mensagem para o Ricardo. O Ricardo vai transmiti-la a mim. Assim que eu tiver tempo, eu escrevo ou gravo um vídeo, um áudio tentando responder a sua dúvida. Não significa que eu vou responder, mas eu vou tentar e, se Deus quiser, a gente vai aprender. O que é importante aprender disso tudo, concluindo? Aprender que Deus é um Deus de ordem, que Deus estabeleceu um meio para comunicar sua graça a nós, que o meio pelo qual Deus comunica sua graça é a palavra, o batismo e a ceia do Senhor. Por isso a importância de ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra, ir aos cultos, participar dos cultos, né, ser batizado, participar da ceia do Senhor sempre que ela for oferecida, né, ministrada na igreja, sempre procurar fazer de acordo com a palavra de Deus, dentro daquilo que ela orienta, como diz Paulo, né? Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, instituiu, ele diz, aquilo que eu estou ensinando não é meu, eu estou apenas repetindo aquilo que Cristo mandou fazer. Então, seguindo esses procedimentos, examinando-se, vendo se fazemos parte do corpo, e uma vez seguido todos estes protocolos, a bênção de Deus estará derramada sobre nós. Não porque mereçamos, mas porque Deus é cheio de graça. E não porque os meios de graça tenham algum poder em si mesmos, mas porque Deus age por meio deles. Eles, sem Deus, são apenas livro, água, pão e vinho. Mas, agidos pelo poder do Espírito Santo, ele se transforma numa palavra poderosa que abençoa, que cura, que restaura, que transforma. O batismo nos inclui no corpo de Cristo. A ceia do Senhor traz todas as bênçãos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tudo aquilo que ele conquistou por mim, para mim, né, é derramado na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Isso é um resumão básico de tudo aquilo que eu falei, que poderia ser resumido nesses 2 minutos de conclusão. Deus abençoe, fique com Deus, até uma próxima ETEP.